Saúdo a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, o livro das origens. Desde já também quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de fazer a exposição da sua palavra. Aos irmãos, aleluia, que nos cede a tribuna nessa manhã, para que possamos continuar compartilhando a palavra do Deus eterno. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Bem fácil de achar. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Se não pode tomar o vosso assento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus, Ele nos trouxe lá de Guarulhos só para corroborar o que já foi dito aqui nessa manhã. Glória a Deus. Me deparei com esse texto, onde é o livro das origens. Aqui nós vemos a origem do universo, nós vemos a origem do sistema solar, da atmosfera, da hidrosfera, da vida vegetal. Nós vemos a origem do homem, a origem do pecado, a origem do mal. Nós vemos aonde tudo apontava para a expiação do pecado. Salmo 33, o verso 9, a Bíblia diz que Ele falou e tudo aconteceu. Ele mandou e tudo apareceu. Gênesis, ele é a chave hermenêutica para nós entendermos os 65 livros restantes da Bíblia. Sabemos que Deus, ele se manifesta de três maneiras. Sabemos que no princípio, na verdade é em princípio, porque não tem a data. Em princípio criou Deus o céu e a terra. Deus está em ação. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito está em ação. E no verso 3, quando ele disse haja luz, houve luz. Glória a Deus. Ali é a ação do Filho, ali é a ação do nosso Cristo. Porque João começa dizendo no seu livro que no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ali a palavra haja é o Verbo, é o Filho em ação. Sabemos que Deus, ele vai agir de forma tricotômica: Deus, Filho e o Espírito. João vai dizer que ele é o haja, o verbo, que vem do grego ali bará, quer dizer criar do nada, através da sua palavra. Romanos 4,17, o apóstolo Paulo diz que Deus, ele chamou as coisas que ainda não existem como se existissem. Ele pode trazer o desejo do teu coração à tona nessa manhã. Nós vemos que Deus, na sua criação, existe um padrão. Ele cria o céu e as enche. Ele cria o mar e as enche. Ele cria o homem e o enche. Quando ele cria o céu, ele faz o lumiar maior para governar o dia e o lumiar menor para governar a noite. O sol, a lua, as estrelas. Quando ele faz o mar, ele as preenche de peixes, cardumes, animais marinhos. Mas quando ele forma o homem, em Gênesis 2,7, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele forma o homem do barro, do pó da terra, e o enche com o seu espírito. E Deus, ele quer encher, aleluia, com o espírito dele nessa noite. Ele quer que nós sejamos cheios da sua presença, da sua palavra, do seu espírito. Porque Eclesiastes 7,29, a Bíblia diz que Deus, ele fez o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas complicações. Ele deu a lua para São Jorge, ele deu o mar para Oxóssi, ele deu os mares para Iemanjá. Mas no Salmo 24, verso 1, a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e os que nele habitam. Ou seja, você tem um dono,
Zacarias 2,8 diz que você é menina dos olhos do Senhor, que Deus ele tem um zelo especial por você. Candaragaçu, alabá, subde cantarabra, subde rece andarabe. Deus, aleluia, é aquele que tem cuidado de nós. Salmo 20 e o verso 7, a Bíblia diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Os encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé diante do Senhor. Porque temos que tomar cuidado na nossa caminhada, que Deus venha guiar os nossos passos. A Bíblia diz no Salmo 37, verso 23, que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Porque o diabo nasceu no céu, mas ele não está lá. Muita gente nasceu na igreja, mas não está lá. É a igreja que precisa nascer na gente. A igreja precisa nascer em nós. Porque nós não somos igreja só no sábado e no domingo. Nós vamos ser igreja na segunda. Nós precisamos ser igreja na terça. Você vai manifestar o poder, a graça, a glória de Deus. Não é dentro da igreja, é fora dela. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus ele quer nos encher com o seu Espírito. Salmo 19, verso 3, a Bíblia diz que Deus prega sem voz, sem palavra. A Bíblia diz que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O sol, a estrela, a lua, ilumina as obras da sua mão. O firmamento. Um dia declara outro dia que Deus existe, que é o Criador, que nos formou. Nós vemos que Salmo 147, verso 4, a Bíblia diz que Deus conta o número das estrelas e a chama pelo nome. E se você perguntar ao geólogo, é cientificamente provado que existe mais estrelas no céu, nas galáxias, do que grão de areia na terra. Você pode juntar toda a areia do deserto, da praia, do mar, da onde você quiser, não dá o número das estrelas. E a Bíblia diz que Deus conta as estrelas e as chama pelo nome. Será que Deus não te conhece nessa manhã? Porque nós só conseguimos entender a grandeza de Deus quando nós começamos a entender o universo a qual Ele criou. Aleluia, Jesus. Porque Isaías no verso 40 e verso 12 diz que Ele pega toda a água do mar na conchinha da sua mão. Diz que Ele mediu o céu a palmos. E a gente nem imagina a imensidão do universo ao qual Deus mediu a palmos. E vendo o que os astrônomos dizem, que o diâmetro do universo são 93 bilhões de diâmetro ano-luz. Ou seja, se você entrasse no foguete viajando na velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, você levaria 93 bilhões para chegar de uma extremidade a outra. E Deus mede assim, esse universo a palmo. Já imaginou o tamanho da mão desse Deus? Amando, ideia, alamanaya sérvia. E essa mão está estendida para nós nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 40, 22, ele diz que o Senhor está sentado sobre o globo da terra. Os astrônomos dizem que a terra está inclinada a 23 graus, para que os raios solares nos alcancem. A camada de ozônio não deixa os raios que nos fazem mal nos alcançar. Isso não é obra do acaso. Isso é uma obra divina. Isso é a mão do Criador que cuida, aleluia, do seu universo. O sol está no lugar certo. Se ele estivesse mais longe, morreríamos congelados. E se ele estivesse mais perto, nós morreríamos queimados. E Jó 9,24 ele diz: se não é Deus, quem é? Se não é Ele, quem é? Jó 9,24, se não é Ele, quem é? A lua não está lá de enfeite. A lua é a faxineira da terra. A lua faz o efeito das marés. É por isso que a água não invade a terra. Lá ela está submetendo ao plâncton. Ou seja, sem o efeito das marés, sem o plâncton da lua, não haveria oxigênio na terra, e a terra seria inabitável. Isso não é obra do acaso. Jó 9,24 dizia: se não é Deus, quem é?
Quando ele disse em Gênesis 1:3, haja luz e houve luz, mas o sol ele só cria no quarto dia. O que nós aprendemos aqui? O que ilumina o dia não é o sol, é a palavra do Deus eterno. Aleluia! O sol não foi feito para iluminar dia, para iluminar. O sol foi feito para governar. O lumiar maior, o sol, governa o dia, e o lumiar menor governa a noite. O que ilumina a vida do cristão, irmão, é a palavra de Deus. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, eu sou o Haja, eu sou o Bará, o criado nada de Deus. Ele estava no princípio. Em Apocalipse 13,8, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Mateus 5,14, essa ele compartilhou com você. Ele disse: eu sou a luz do mundo, e vós sois a luz do mundo. Você precisa ser luz na vida de alguém. Você precisa ser farol na vida de alguém. Farol alto e farol baixo, luz para o caminho e lâmpada para os pés de alguém. Ele não disse: eu sou o sol da terra e vocês são o sol da terra. Eu sou a videira verdadeira e vocês são a videira. Eu sou a ressurreição e a vida e vocês são a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida e não, ele não disse isso. Ele disse que você é a luz do mundo. Aleluia. Louvado seja o nome do Deus eterno. Aleluia. Gênesis capítulo 1 e o verso 11. Deus disse à terra: produza os vegetais, produza as árvores. Ele disse aos mares: produzam peixes, produzem animais marinhos. Mas o homem, ele fez com as suas próprias mãos. É a coroa da criação de Deus. Porque se você tira a árvore da terra, ela morre. Se você tira o peixe da água, ele morre. E se você tirar Deus da sua vida, se você tirar a base do homem, aí existe 3 mortes: a física, a espiritual e a eterna. Existem 3 tipos de morte. Se você tirar a árvore da terra, a sua base ela morre. Se você tirar o peixe da água, a sua base ele morre. É por isso que Jesus disse a Pedro: Pedro, agora tu não será mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Porque quando você tira o peixe da água, logo o peixe morre. Ele disse: Pedro, agora você vai ser pescador de homens mortos, e eu vou dar vida para eles. Aleluia. Efésios capítulo 2, verso 1. A Bíblia nos diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Se você tirar a base do homem, se você tirar Deus da sua vida, você morre espiritualmente. Ezequiel 28:13. A Bíblia diz que ele estava no jardim do Éden, e ele era feito de toda pedra preciosa: esmeralda, diamante, ouro, o carbúnculo, o topázio, o ônix, o crisólito, o berício. Ele era feito de toda pedra preciosa. E ele se ensandeceu. E ele disse: eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. E Jesus disse: eu descerei e serei semelhante aos homens. Aleluia. Um se exalta, o outro se humilha. E a Bíblia diz que todo aquele que foi exaltado será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Foi isso que Ezequiel capítulo 17, verso 24 ele diz: e todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que eu elevei a árvore baixa e abati a árvore alta, eu sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore verde, seca, porque Ele é Deus e fora dele não há outro. Glória a Deus. Ele estava no Éden, ele foi feito de toda pedra preciosa e se soberbeceu, e a Santa Trindade se reuniu, falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele disse: faz do pó da terra, porque o adversário da vida da tua alma foi feita de toda pedra preciosa, e não deu certo. Ele falou: faz do pó da terra, e faz por último, porque quando o homem pensar que é alguma coisa, ele tem que saber que ele é pó. Ele tem que saber que o mosquito, o inseto foi feito primeiro do que ele. E hoje o inseto bota pânico nas pessoas.
Porque se Deus não nos guardar, em vão vigia o sentinela. Se não fosse assim, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivo. Salmo 124. Se não for o Senhor ao nosso lado, ora diga Israel, nós já teríamos sido consumidos. Trindade vai usar uma forma ali que é chamada de antropomorfismo. É quando eu dou características humanas a Deus. Porque a Bíblia diz em João 4:24 que Deus é Espírito. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer, 1 Timóteo 6,16, que Ele habita na luz inacessível, a qual o homem nunca viu e nem pode ver, porque Ele é Espírito. Aleluia, Jesus. Então, quando eu falo a mão de Deus, o pé de Deus, isso é uma linguagem antropomórfica, é dar características humanas a Deus. Porque quando Deus diz, cria o homem à sua imagem e semelhança, a imagem é um ser que pensa, e a semelhança é porque o homem é dotado do Espírito. Aleluia. O animal tem alma, mas não tem espírito. O anjo tem alma, mas não tem corpo, espírito. Agora o homem é dotado de corpo, alma e espírito. E quando ele diz a Adão, olha, da árvore do bem e do mal você não comerás, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do bem e do mal, do conhecimento, nela você não vai comer. E quando Deus dá essa ordem a Adão, a mulher ainda não era formada, a ordem foi para ele. E Deus nos ensina que só quem nasceu grande foi Adão. Nós temos que galgar. Na obra de Deus, irmão, é degrau por degrau. É Deus quem chama, quem vocaciona, quem treina, quem capacita, quem usa, quem abençoa. E muita gente tem mordido a isca, perigo dos holofotes. Muita gente achando que só ele prega, que só ele canta, que só ele louva. E o símbolo desse reino é uma bacia e uma toalha. Aleluia. Agora tem muita gente com um pedestal na mão e pouca gente com a bacia e a toalha na mão. Aleluia. É muita gente querendo ser servido e pouca gente para servir. Aleluia. Jesus disse, o homem tem que lembrar que ele é pó. Quando ele cura o homem, de João capítulo 5, ele diz, levanta, toma a tua cama. Ele vai levando a cama. Os fariseus o encontram com a cama nas costas. Por que Deus mandou ele levar aquela cama? Ele disse, hoje é sábado, não é lícito levar a cama. Ele disse, o homem que me curou disse, leva a tua cama. Por que Jesus mandou aquele homem levar a cama? Para ele nunca mais esquecer de onde Deus o tirou. Aleluia. Às vezes nós temos que levar a nossa cama para saber de onde Deus nos tirou, de onde Ele nos chamou, o que Ele fez nas nossas vidas. Aleluia. Deus disse a Adão, você não vai comer. Tem muita gente enganada, mordendo a isca. Os holofotes, a fama, tem matado mais gente do que a perseguição, do que as lutas, do que as provas. Jesus, toda vez que operava um milagre, ele saía fora da multidão, porque a Bíblia diz que ele sabia o que havia no homem, que a mesma multidão que gritou salva-nos, Hosana, uma semana depois gritava crucificam. Aquele que te elogia hoje é o que te vai apedrejar amanhã. Nós temos que estar muito vacinados. Não podemos morder a isca, porque quem usa é Deus, quem faz é Deus, quem chama é Deus, quem levanta é Deus. Aleluia. Deus disse, olha, no dia que dela comedes, certamente morrerás. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal vai se tornar a árvore da morte. Porque a desobediência gerou a morte.
Nós vemos que em Romanos 6:23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o primeiro pecado do Éden não foi a desobediência, foi não crer no que Deus falou. Porque Deus lhe deu uma ordem. Deus lhe disse: da árvore do bem e do mal não comerás. Ele não deu crédito ao que Deus disse, mas deu crédito ao que a serpente disse. Era a verdade de Deus contra a verdade da serpente. Adão, o homem usava 100% da sua inteligência. Hoje o homem usa 4%. E os mais inteligentes, superdotados, usam 6%. Agora você imagina, Adão deu nome a todos os animais, a todos os vegetais, a tudo que nós vemos. Adão pôs o nome. Ele dizia: esse é boi, esse parece com boi, mas é touro. Esse é vaca, esse é ovelha, esse é cordeiro. Ele põe nome em todos os animais. O homem era super inteligente. Romanos capítulo 3, verso 4: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A primeira investida do diabo foi um disfarce. Ele entra na serpente. Segundo aos Coríntios 11:14, a Bíblia diz que Satanás tem poder para se transformar num anjo de luz. Porque se Deus não nos guardar, Ele tem poder. Ele conhece a Bíblia melhor do que todos nós aqui juntos. Ele sabe quem é de verdade. A sua voz é mansa e aveludada. Mateus 7,15, Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm a vocês vestidos de ovelha, mas no fundo é lobo devorador. O diabo também entra na igreja, irmão. O diabo também toma ceia, o diabo também prega. É por isso que Spurgeon disse: não se preocupe com quem entra e sai da igreja, se preocupe com quem entra e sai do púlpito. Porque é daqui que Deus governa a igreja. É daqui que Deus dá o culto perfeito. Ele envia a sua palavra que é perfeita. Glória a Deus. A serpente, ela se aproxima de Eva. Deus o fez dormir, tira de uma costela, faz uma disjuntora, porque todos os animais tinham seu par, e Adão viu que ele estava só. E Adão, Deus ele está observando, ele está a par de tudo. A Bíblia diz em Abacuque 3,6 que ele parou e mediu a terra. E o ataque dele é sutil. Nós devemos vigiar, fechar as brechas. Porque quando a serpente chega diante de Eva, ela diz: foi assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Quando na verdade Deus disse: comereis de toda a árvore do jardim. Ele quer colocar dúvida nela. Deus disse: de toda a árvore comerei livremente. Adão passou a informação para Eva, porque a ordem foi dada a ele. A dúvida é a janela por onde o adversário entra. A brecha é só uma mentirinha, é só um trago, é só um gole, é só uma aventura da legalidade para o adversário entrar e fazer um estrago. Ele quis pôr dúvida no chamado de Cristo. Em Mateus capítulo 4, o embate se deu no deserto com a palavra. Por isso que cristão que não conhece a palavra é presa fácil, e no campo de batalha é aliciado facilmente. E na primeira investida da serpente, do diabo, do adversário, ele tomba, porque não sabe o que está escrito. Torce a palavra como Eva torceu. Tira o que Deus colocou e acrescenta o que Deus não falou. Se você não lê Bíblia, você come da mão dos outros. Ah, mas o pastor falou isso. Mas aonde? Você precisa ser como os crentes bereanos. Em Atos 17:11,
Eles viam na Bíblia, eles iam confirmar se era do jeito que Paulo estava pregando. E ele disse: se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu é filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Se tu és filho de Deus, ele queria pôr dúvida no chamado daquele que nos chamou. Agora, quem é não precisa provar que é. Você não precisa provar nada para ninguém, porque Deus sabe quem você é nessa manhã. De fato. Ele começa dizendo: se tu és filho de Deus. E quando chega lá em Mateus 27:40, eles maneavam a cabeça, olharam para ele na cruz e diz: tu que derruba o templo e edifica em 3 dias, se tu és filho de Deus, desce da cruz. Jesus disse: eu conheço essa voz. Ele começou assim lá no Éden, ele começou assim lá no deserto, e como eu te venci lá, eu vou te vencer também aqui na cruz. E ele arranca o aguilhão da morte. Ela não tem mais força, ela não causa mais dano. Vamos ver que Deus fala para nós termos ouvido de ouvir. João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e delas eu sou conhecido. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Deus falou para Noé uma vez só. Uma vez só. E ele passa 120 anos, martelo na mão e Bíblia na outra, pregando e trabalhando. Glória a Deus, aleluia. Quem você anda ouvindo? Eva ouviu a serpente e morreu. Lázaro ouviu o cordeiro e reviveu. Aleluia. Quem você anda ouvindo? A serpente ou o cordeiro? Aquilo que você tem ouvido fora daqui tem edificado a tua vida? Eva torceu a palavra de Deus. Ela disse para a serpente: Deus disse que nós não podíamos tocar e nem comer. Deus não disse que ela não podia tocar. Ela acrescenta, e ela tira livremente. Tem muita gente torcendo a palavra do Deus eterno, colocando uma frase na boca de Deus que é do diabo. Foi o diabo que disse para ele no deserto: eu te dou tudo se prostrado me adorares. Jesus nunca prometeu uma viagem tranquila, prometeu uma chegada certa. Aleluia. Destino certo. Glória a Deus. O diabo dourou a pílula e deu a Eva. O pecado ficou atrativo aos olhos dela, porque como o diabo não pode tornar o inferno atraente, ele torna atraente os caminhos que desembocam lá. Ela viu que o fruto era belo, ela desejou e comeu. O diabo a enganou, dizendo que no dia que ela comesse, ela seria como Deus. E no afã de encontrar o que o diabo lhe prometeu, ela mordeu a isca, e por trás estava o anzol da morte. Tem muita gente mordendo a isca. O diabo é um estelionatário. Ele promete liberdade e escraviza. Ele promete uma noite de prazer e uma vida de tormento. Ele promete vida e paga com a morte. Ele promete as fontes cristalinas, mas são poços de podridão. Aleluia, Jesus. Tem muita gente ouvindo o Criador, a criatura, ao invés de ouvir o Criador. É verdade. Nós devemos ser guiados por essa palavra. Glória a Deus. Ela comeu e deu ao seu marido. E o seu marido decide obedecer à esposa e não a Deus, porque a ordem foi dada para ele. Ele era o cabeça federal da raça. Porque o pecado só entra quando ele come, porque foi para ele a ordem. A palavra de Deus foi abandonada. A sugestão do diabo foi acolhida. Eles agasalharam essa mentira como uma serpente em seu seio. Aí o pecado atingiu a razão, a emoção e a vontade. Os olhos deles foram abertos e viram que estavam nus. E quando ouviram a voz de Deus no jardim, se esconderam.
O homem que pôs nome em todos os animais, em todos os vegetais, 100% do cérebro, agora achava que podia se esconder de Deus, era um tolo. Se torna um tolo. Porque lá Deus era visita, mas aqui no esconderijo do Altíssimo Ele é morada. Ele está presente. Eu conheço o cheiro dele. Aleluia. Eu conheço o cheiro do Deus que nós servimos nessa Aleluia. noite. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E quando Deus pergunta: para que lado caíste, Adão? Não foi para obter informação. Ele sabe, ele é Deus. Foi para obter confissão. Sabe o que ele queria ouvir de Adão? Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoa. Mas ele nunca fez uma oração, nunca agradeceu por existir. Não custou nada para existir, não custou nada para jogar fora. E ele não assume a culpa. Ele diz: foi a mulher que tu me deste. Bota a culpa em Deus e bota a culpa na mulher, mas não assume o erro. Isso é chamado de alógio. É quando você põe a origem do seu erro no outro. Você é vítima. Você nunca assume a sua responsabilidade. Você nunca libera o perdão. Você nunca admite que errou. Você nunca dá um passo atrás. Adão foi enganada. Eva foi enganada, mas Adão comeu consciente. A ordem foi para ele. Por isso que em Romanos 5,12 o texto diz que a morte entrou por um só homem, e a morte passou para todos os homens, e todos morreram, e todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. Deus. Deus mata um cordeiro, apontava para a expiação pelo sangue. Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus mata o primeiro animal e veste o homem com pele de cordeiro. Mas lá na cruz, Deus vestiu um cordeiro com pele humana. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Aqui foi o cordeiro para uma pessoa. Em Gênesis 22 foi o cordeiro para uma pessoa. Em Êxodo 12 era o cordeiro para uma família. Em Isaías 53 era o cordeiro para uma nação. Em João 29 é o cordeiro para o mundo todo. Glória a Deus. Antes era o cordeiro do homem para Deus. Agora é o cordeiro de Deus para o homem. Aleluia. O cordeiro perfeito. Isaac pergunta: onde está o cordeiro? E João 29 ele diz: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Deus. É nele que se encerra a lei cerimonial, o sacrifício perfeito. Nós vemos que o Éden é o portal do inferno. No Éden prevaleceu a vontade do homem, mas o Getsemane é o portal do céu, porque Jesus disse: todavia seja feita a tua vontade. Aleluia. Romanos 12:2, a vontade boa, perfeita e agradável, Aleluia. que prevalece a vontade dele sobre as nossas vidas. Paulo chama Jesus de segundo Adão, porque o primeiro Adão fracassou. Ele diz que o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o segundo Adão, espírito vivificante. O primeiro Adão era da terra, o segundo Adão era do céu. O primeiro Adão fracassou no jardim grinaldado de flores. O segundo Adão triunfou no deserto, 40 dias de jejum e oração. Glória a Deus. O primeiro Adão foi vencido pelo pecado, o segundo Adão venceu o pecado. Aleluia. O primeiro Adão foi vencido pela morte, o segundo Adão venceu a morte. Ele expulsa do jardim e coloca um anjo com a espada desembainhada. O caminho estava fechado, para que o homem não comesse da árvore da vida e vivesse para sempre em pecado. O caminho estava fechado. Por causa de uma mentira eles foram expulsos, e a morte entrou. Por isso que João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho. O caminho do Éden estava fechado, e Jesus disse: agora eu sou o caminho. Glória a Deus.
Eu sou o caminho que te leva à árvore da vida. Aleluia. Quem comia da árvore da vida? Jesus disse: aquele que bebe da minha carne, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, Glória a Deus. viverá eternamente. Jesus é a árvore da vida que estava no meio do jardim. Ele disse: eu sou a verdade absoluta. A serpente não vai te enganar mais com mentira. Aleluia. Está dizendo: eu sou a vida. Eu darei vida e vida em abundância. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem a vida plena para você, Aleluia. para mim. Eu creio. Glória a Deus. Todo o Velho Testamento perfigura Cristo. Não tem como nós lermos o Velho Testamento sem chegar a Cristo. É chamado de antítipo. Quando Jesus é a árvore da vida, Jesus é o maná que desceu do céu, o pão da vida. Jesus é aquela água que saiu da rocha. Ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der. Nós vemos que não foi um acidente. Estava na agenda do Pai Jesus ir para a cruz. Nós começamos a entender que não foi a inveja dos sacerdotes, não foi a indiferença de Pilatos, não foi a voz uníssona do povo, não foi a traição de Judas, foi o Pai por amor. O Pai que entregou seu filho, o segundo Adão, porque o primeiro Adão fracassou, mas o segundo Adão nos trouxe de volta para o jardim. Aleluia. O primeiro Adão fracassou, o segundo Adão abriu o caminho novamente. Hoje nós temos acesso ao trono do Pai. Em Efésios 2,14, ele derrubou o muro que fazia a separação, para que se cumprisse as Escrituras. Glória a Deus. Lucas 19,10, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não precisa de médico porque está são. Por isso que Jesus comia com pecadores, andava com cobrador de imposto, porque Jesus veio para esses. Todas as religiões nos apresentam um Deus que gosta de sacrifício. Jesus nos apresenta um Pai que gosta de obediência. Aleluia. Em Apocalipse, o Pai nos revela um Filho. Nos Evangelhos, Jesus nos revela um Pai. Em Apocalipse, Deus nos revela um Filho. Ninguém no Velho Testamento chamava Deus de Pai. Só quando Jesus veio, ele disse: quando orar, orareis assim, Pai Nosso. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Em João 10,30 ele disse: eu e o Pai somos um. Jesus nos mostra que você tem um Pai. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos um Pai. Glória a Deus. E Tito 2,14, esse Pai vai vir buscar um povo zeloso de boas obras, um povo obediente. Tiago 5,9, o juiz está às portas, e ele vem saltando sobre os montes, porque na primeira vinda ele veio sobre o jumento, mas na segunda vinda ele vai vir sobre o cavalo branco. Na primeira vinda ele veio como filho de Maria, mas na segunda vinda ele vai vir como filho de Deus. Na primeira vinda ele veio com lágrima nos olhos, mas na segunda vinda os olhos dele é como chama de fogo. Aleluia. Na primeira vinda furaram-no com uma lança, mas na segunda vinda da sua boca só uma espada afiada de 2 gumes. Na primeira vinda ele foi julgado, mas na segunda vinda ele vai julgar. Na primeira vinda ele sentou no banco dos réus, mas na segunda vinda ele vai estar sentado sobre um grande trono branco. Na primeira vinda rasgaram as suas vestes, mas na segunda vinda a sua veste está salpicada de sangue. E na sua veste, na altura da coxa, está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não tem como nós lemos o Velho Testamento sem achar Jesus nele. Aleluia. Tudo, figura, pessoas apontava para ele. Abraão era Deus, Isaac era o noivo, Rebeca era a noiva, e Eliezer o Espírito Santo.
Eliezer foi buscar uma noiva para Isaac. O Espírito Santo está preparando uma noiva para se encontrar com o noivo. Glória a Deus. Aleluia. Antídoto, pessoas e eventos que apontam para Cristo. Para encerrar, tem como nós olharmos os livros da Bíblia e não achar Cristo nele? Porque Ele é antes de todas as coisas. Ele é o princípio de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. Em Gênesis, Ele é a semente da mulher. Em Êxodo, Ele é o cordeiro pascual. Em Levítico, Ele é o sacerdócio perfeito. Em Números, Ele é a rocha ferida de Meribá. Em Deuteronômio, Ele é o profeta poderoso como Moisés. Ele é o grande general. Ele é o grande remidor. Ele é o grande juiz. Ele é o rebento de Jessé. Ele é a raiz de Davi. Ele é rei dos reis. Ele é rei perfeito. Ele é o monarca fiel. Ele é o monarca absoluto. Ele é o grande restaurador. Ele é o grande pregador. Ele é o grande intercessor. Ele é o grande redentor. Ele é o grande pastor. Ele é o arquiteto da sabedoria de Deus. Ele é o amado noivo da igreja. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o esposo fiel. Ele é o precursor do Espírito Santo. Ele é a justiça de Deus. Ele é o grande resgatador. Ele é o grande missionário. Ele é o avivalista da obra de Deus. Ele é o homem cujo nome é renovo. Ele é o desejado das nações. Ele é, aleluia, o sol da justiça. Ele é o carpinteiro de Nazaré. Ele é o verbo de Deus. Ele é a graça de Deus. Ele é a lei perfeita. Ele é a armadura de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Senhor que vai arrebatar a sua igreja. É o Senhor que vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Ele é o juiz que nos coroará. Ele é a testemunha fiel. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o advogado fiel. Ele é o amor perfeito. Ele é o amor verdadeiro. Ele é o Senhor que virá com milhares de anjos. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. É o que vai vir assentado sobre um cavalo branco, seguido pelo exército do céu, vestido de linho fino, branco e puro. O seu cabelo é branco como a lã. No seu peito, um cinturão de ouro, cingido, aleluia, no peito. Na sua mão tem galardão. Com vara de ferro ele vai reger as nações. Seus olhos são como chama de fogo. Aleluia. O seu rosto brilha mais do que o sol na sua força. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, vestido com uma veste salpicada de sangue. O nome dele é fiel e verdadeiro. E na altura da coxa, das suas vestes escrita: Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis. Calama, suide, calama, que andará, calama, cuide, cai, rei, calama, umaragaxé, calama, suide, andaragaxé, lava, sude, cai, labra, sude, rece, andarábia. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Adore o nome desse Deus. Aleluia. Aleluia. Quem nós estamos ouvindo? Eva ouve a serpente e morre. Lázaro ouve o cordeiro e reviveu. Que o cordeiro que tira o pecado do mundo venha continuar falando aos nossos ouvidos, aos nossos corações. A senhora agradece a oportunidade e as palmas logo agradecem. Aleluia, glória a Jesus. Palavra maravilhosa, hein, irmãos? O Senhor falou grandemente aos nossos corações. Amém? Chamar a bispa para estar falando das ofertas.